Olá, todo mundo do mundo! E hoje estamos aqui com o meu little brother, com o Lucas. Fala oi, Lucas. Oi! E eu trouxe o Lucas aqui pra gente dar algumas indicações de falar de alguns filmes que são infanto-juvenil, mas que podem ser vistos por pessoas de todas as idades, que são os melhores filmes que a gente considera aqui de 2016, né, Lucas? É. Então tem filme, tem animação, tem um pouquinho de tudo, né? É. E aí tem mais animação ou mais filme? Mas eu acho que tá meio dividido. Tá bem dividido. Mas o Lucas tá aqui porque ele é especialista nessa área, entendeu? Então ele vai explicar, a gente vai falar um pouquinho de cada filme, vamos falar o porquê de você assistir cada um deles e aí você escolhe qual que você vai querer assistir, tá bom? O primeiro filme que a gente vai falar aqui é o Kung Fu Panda. Como é um dos filmes favoritos do Lucas, eu vou deixar ele contar o resuminho da história pra vocês. O Kung Fu Panda encontra a família e o pai que não sabia que existia, achava que ele era um do último da espécie. Aí ele descobre que tá vindo um vilão que vem do mundo dos espíritos. E ele descobriu que os pandas são os únicos que podem fazer um poder mágico para derrotar ele. Então o Po e a tigresa vão em uma viagem para encontrar os outros pandas para aprender. O Po aprendeu. Então, quando o vilão chega, ele não conseguiu fazer o poder nem nada. Só no conto final da história, hein? Só no conto final da história. O que é legal do Kung Fu Panda é que é o terceiro filme e os três são bem diferentes, né? Os três têm histórias bem originais, né? E você não precisa assistir um pra saber o outro. Você pode assistir separadamente. É verdade, cada um conta uma história totalmente diferente da outra, né? É. A maioria dos personagens são os mesmos, né? Mas sempre tem um outro enredo, né? É, pra dar uma animação diferente, senão fica muito igual, tudo igual. E o final me emocionou muito, eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Sensacional, né, Lu? É. Mas a gente não vai estragar a surpresa de vocês, não vai contar o final do filme, vocês não tem que assistir. Mas o Lucas tá aqui pra confirmar que vale a pena, né não, Lucas? Vale. É um dos melhores filmes de 2016? É. Muito bom, né? A nossa segunda indicação aqui é o filme O Bom Dinossauro. Na verdade, isso aí é uma animação, né? Um desenho animado. A história é mais ou menos assim. Do princípio que os dinossauros não foram destruídos e eles convivem na Terra junto com os humanos. Imagina como é que seria, né? Tudo dominado pelos dinossauros, obviamente. Aí o que acontece? Os dinossauros vivem aqui, humanos vivem ali, até que num determinado momento, o pai do Spot, é esse o nome dele, né? É. O Spot, ele acaba morrendo e ele acaba conhecendo o Bom Dinossauro e eles ficam amigos. E a história toda vai acontecer em volta disso daí, no mundo em que convivem humanos e dinossauros. No caso, tem só o Spot por enquanto, mas eu não posso contar o final. Por isso que é segredo, né? Mas o que você achou o melhor desse filme, Lô? A parte dos humanos e os dinossauros conviverem e os dinossauros serem mais inteligentes do que os humanos, para provar que os dinossauros não são tão burros. E eles podiam ser até mais inteligentes do que a gente. Além de serem mais fortes e tudo mais. E esse filme conta a história do Spot e do Arlo, não é isso, Lucas? É. Aí o Arlo, por estar zangado com o Spot por ter feito o pai dele morrer, querendo que o filho mostrasse ser digno de pôr a pata na pedra da família. Ah, porque toda vez que alguém fizesse alguma coisa que fosse assim, digno de levar uma premiação, eles podiam marcar a pata lá, entendeu? Esse que é o motivo. É. Aí ele corre atrás do Spot por vingança, que exterminar o Spot. Não. Exterminar o Arlo. O Arlo quer exterminar o Spot. Cria uma concorrência entre os dois. É. Mas aí no final eles viram amigos, parceiros e o Arlo fica muito triste no final. Ai meu Deus, mas não vamos contar o final. Se você quiser assistir, vai ter que assistir também. Mas vale a pena, né, Lucas? Vale. É muito bom também esse filme. O próximo da lista, eu acho que eu tenho aqui dentro comigo que é o preferido do Lucas, porque ele conta esse filme assim com uma emoção. Vai, Lucas, é o Meu Amigo Dragão. O que você tem a falar sobre esse filme? É um menino que se perdeu, ele tava num passeio com a família. Aí eles iam bater num cervo. A família desviou e o carro caiu no barranco.
Pra não matar, né, o bichinho. É. E os pais tinham acabado de explicar o que era aventura e achavam que ele era o mais corajoso. Então, quando os pais morreram e ele não tinha mais ninguém, ele saiu com a mochilinha e foi viver a própria vida na floresta. Foi viver uma aventura, né? Então, quando ele tá lá andando, uns lobos começam a correr atrás dele. Ele começa a correr. Aí, de repente, houve um barulho e os lobos começam a correr e não pensam mais em devorar ele. Aí aparece o dragão. 6 anos depois, ele tá lá brincando e encontra uma guarda florestal. Mas aí eles ficaram amigos, então. Viraram melhores amigos. Aí 6 anos depois eles encontram a guarda florestal. Aí ele vai olhar o que eles são e por que tava tanto barulho. E aí uma menina vê ele e sai correndo atrás dele. Ele começa a subir uma árvore e ela sobe junto, mas aí ela cai. Aí desce, ela começa a brigar com ele e acham ela e ele. Então ele sai correndo. E aí fazem ele cair no chão e se machucar, que vai pro médico. E eles querem separar o dragão do menino. Querem acabar com essa amizade. E aí os humanos viram amigo desse menino que tava 6 anos na floresta com o dragão. Então o dragão fica procurando ele. E ele não acha. Perdeu o amigo, imagina. E aí começa a caçadores procurar esse dragão para fingir que é prêmio deles. E isso eu acho muito errado. Pegar o dragão como troféu? Isso aí nos faz, né? Então, o menino e a menina saem correndo com o dragão que esses caçadores capturaram ele. E aí vai o pai dessa guarda florestal junto. O dragão fica com medo de pegarem ele e machucar o melhor amigo dele. Então ele joga fogo na ponte. Mas quem tava no carro que ele jogou fogo eram os do bem. Então eles descem voando e pega. Uma das melhores cenas do filme, essa daí, né? Aí ele salva, todo mundo fica feliz, alegre. Mas aí ele leva o menino pra longe. Mas o dragão acha melhor deixar com os humanos. Mas ele deixa e aí o final é o que tocou no meu coração. Foi a melhor coisa. Que faz com que esse seja o filme favorito, pelo visto, né? Dessa nossa lista, esse é o seu favorito? Não sei. Eu fico em dúvida entre Kung Fu Panda. Calma, até o final a gente revela qual que é o favorito. Não conta ainda, tá? Tá bom então. Segredinho. O próximo da nossa lista aqui era um desenho e fizeram uma nova versão que é um filme, que é o Tarzan. No desenho conta como que é a história do Tarzan, né? Como que ele vai parar na floresta, como ele é criado lá e depois quando ele encontra a Jane, a história é a história do Tarzan nessa parte. O filme já não é exatamente a mesma história, é como se fosse uma continuação. Mostra uma história do Tarzan depois que ele estava na cidade e por um motivo ele precisa voltar para a floresta. Mas ao mesmo tempo ele mostra também um pouco de como era a história dele no começo, vai intercalando assim um pouco da história atual e um pouco das memórias dele, né? O que eu achei muito legal desse filme é que é muito bem feito, assim, é extremamente real, né, pelo fato de ser filme e não mais desenho. Então ali os animais, a floresta, a maneira como ele sobrevoa ali toda a floresta, tal, achei muito legal, muito realista e por ser uma história diferente também, né, porque a gente já conhecia a história do Tarzan, então conhecer uma outra história do Tarzan é legal também, né? Achei muito legal. Principalmente que era muito realista, quando ele fez carinho no dinossauro, quando brigou com o macaco. E a cena mais bonitinha é aquela que você comentou dos leões. Dos leões que ele bate nas leoas desde que ele conheceu desde filhote. Logo que ele retorna assim pra floresta, ele reencontra um grupo de leões, leoas. E aí, assim, é imediato, né, que eles lembram um do outro e aí ficam fazendo carinho, assim, é muito legal, muito bonitinho. E eu achei muito realista, porque quando ele pula do penhasco, eu pensei, o que vai acontecer com esses malucos? Eles pularam. Mas logo aparece um cipó ali, que ele se agarra. Cai na árvore e aí depois é pro cipó. É isso aí. Mas é um filme de muita aventura, é muito legal de assistir. Mas eu achei uma coisa muito sacanagem. O Tarzan usava calça o tempo todo, não pôs tanguinho nenhum é verdade. Uma característica forte do Tarzan era a tanguinha e nesse daí ele acabou optando pela calça, né? É um Tarzan mais à la cidade.
Não, mais moderno. É, tava na moda da cidade ali, uma coisa mais moderna. Algum ponto negativo desse filme, Lucas? Que o Tarzan não usava tanguinha. Então... Mas Tarzan, filme muito bom também, coloque na sua lista aí pra você assistir. Bom, nosso último filme aqui, indicação, também é um desenho que acabou virando filme, que é o Mowgli, o Menino Lobo. É, que é a história que gira em torno de Mowgli, um menino que desde pequeno é criado por lobos. Exatamente, só que nessa época o que acontece? Começa uma escassez. Então, por exemplo, tá faltando água. E no meio da história tem um tigre que odeia o Mowgli. Por quê? Porque ele foi muito ferido por caçadores. Então ele vê a raça humana como uma ameaça. Então, nesse meio tempo de escassez, o que ele quer fazer? Ele quer eliminar o Mowgli. Se não fosse o urso e a pantera... Calma. Mas ele não pode eliminar o Mowgli nessa época de escassez porque tem uma Pedra da Paz, que é onde sempre vai ter água. E por isso que ele não pode. Ele falou que depois daí que acabar a escassez, ele ia eliminar o Mowgli. Para não ameaçar a vida dos lobos, ele decide se afastar com a ajuda do Bagheera e do Baloo para chegar até os humanos. E ele nunca teve contato com humanos. Imagina que tristeza, o Mowgli, que passou a vida inteira ali no meio dos animais, na floresta e tal, tem que se afastar deles. Muito triste esse filme, né? É. Mas é bem feito também, né? Você gostou da parte da aventura, assim? O que você achou? O tigre era bem feito, a pantera, o urso, a cobra. Dava medo, né? Dava. A cobra hipnotizou ele, não sei como. Porque é uma cobra, ela hipnotiza. Se mal a gente consegue... que é mais inteligente, imagina uma cobra. Uhum. Mas isso aí, muito emocionante. E o final, eu achei um pouco triste, mas no final acaba tudo bem. Era o que você esperava mesmo do final do filme? É, mais ou menos, mas foi bom. Mas foi bom o final? Foi assim, surpreendente de maneira positiva ou não? Foi. E o bom é que o tigre sofre alguma coisa. Bom, então se você quiser saber o que acontece com o tigre, você vai ter que assistir também, não é mesmo? E agora, depois de tantos filmes bons, Lucas, você consegue escolher um melhor aí no meio de todos eles? Qual que é o seu preferido dessa nossa listinha? Eu fico meio em dúvida entre o Meu Amigo Dragão e Kung Fu Panda, porque os dois tiveram finais muito emocionantes e que eu não aguentei. Por isso que eu acho que os dois foram muito bem criados, muito emocionantes. E foi muito realistas, mesmo que o Kung Fu Panda era desenho, mas foi muita emoção. Entendi. Eu acho que eu ficaria então com o Meu Amigo Dragão, porque o Kung Fu Panda já é o terceiro, né? Então eu acho que pra ser exclusividade eu ficaria com o Meu Amigo Dragão, então. Então tá bom. Mas é a minha opinião, a sua também. Qual que é a sua? Se eu fosse você, eu ia lá, assistia, pegava aqui essa nossa listinha e passava aí uns 3 dias se divertindo com esses filmes, que vai valer a pena, são todos muito bons, né, Lucas? Você não vai se arrepender. São muito bons. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal é que todos esses filmes, eles podem ser vistos por qualquer pessoa. Pode ser visto por criança, por adolescentes e por adultos também. Todos vão gostar, porque cada um vai ver de uma maneira, né? Então é um filme que agrada todos os grupos. Você pode assistir em família e você vai gostar muito. E outros que também tem o Early Birds, o Guerra Civil. Tá vendo? A lista aí é grande, viu? Eu acho que vou ter que trazer o Lucas aqui no canal mais vezes, porque tem muitas indicações de filme pra dar. Um bom amigo gigante. Esse daí eu nem conheço. Pra assistir. Tem cegonhas. Tem cegonhas, tem pets, enfim, tem uma infinidade aí de filmes que você pode assistir. Mas essa aqui foi a nossa pequena listinha, algumas indicações. A gente vai deixar todos aqui embaixo na descrição também. Se você já assistiu algum desses e gostou, não esquece de deixar seu like. Deixar seu like e deixar aqui no comentário também pra gente saber, né, Lucas? E se inscreva. E se inscreva aqui no canal, é isso aí. Gostou, Lucas, de participar do vídeo? Fiquei um pouco com vergonha, mas gostei. Então tá bom, já que sobreviveu, é isso aí. Deixe o seu like pela participação aqui do meu irmãozinho lindo. Ai, que bonitinho! Né, Lucas? A gente se vê no próximo. Tchau! Deixa o seu like que ele volta, hein? Não é não, Lucas? Você volta? Talvez. Então tá bom, galera. É isso aí. Valeu! Tchau!